Vamos entender sobre o novo desmembramento, sobre essa nova ferramenta que a gente sempre aguardou, sempre esperou e que agora já está vigorando. Tudo que eu estou colocando aqui foi retirado do documento do INCRA. Então, aqui eu só transcrevi o que eles enviaram para nós, para todos, né? Para todos os profissionais. Documentação necessária. Quando você for protocolar a solicitação de desmembramento, mesmo que ela vá ser automática, não vá para análise, você tem que anexar obrigatoriamente. Você pode enviar um requerimento do proprietário solicitando o cancelamento da parcela certificada. Este documento, esse requerimento, deverá ser assinado pelo profissional e pelo proprietário do imóvel que está certificado, tem que ser o que está no sistema do SIGEF. Se ele já tiver vendido o imóvel, não vai valer, é claro, né? O comprador não pode solicitar para cancelar o imóvel. Então, o INCRA vai considerar o que está no sistema dele. Mas se você não tiver requerimento, também será aceito um documento que seja suscetível de registro, com que você pode transmitir o domínio para ele, para quem está fazendo o desmembramento, solicitando, e que neste documento comprove a intenção de que vá ter que efetuar o desmembramento. Isso é bom porque às vezes você nem tem contato mais, comprou o imóvel há muito tempo, há muitos anos, ou mesmo assim quem vendeu já não está vivo, ou não mora mais no local, então você pode apresentar esse documento. Mas tem um documento suscetível de registro, que seria o quê? Um documento de escritura pública, enfim, todos que nós já sabemos pelo nosso trabalho o que é. A planilha eletrônica em formato ODS. Então, essa planilha ODS você pode enviar de duas maneiras. Você pode enviar uma planilha só, com todas as áreas, a desmembrada e a remanescente. Então, você pode pôr quantas abas você necessitar. É o ideal, você ter uma planilha só com todas as abas. Mas se você não quiser mandar, você quiser mandar, por exemplo, são 5 imóveis, você quiser enviar 5 planilhas, individual para cada parcela, você pode enviar também. Só que você vai mandar um arquivo compactado com todas as planilhas. E também, é claro, o documento de responsabilidade técnica, que é RT, TRT ou RRT, de acordo com o seu conselho. Lembrando o seguinte, você enviou uma RT inicial para fins de certificação do perímetro. Agora será um novo serviço, que é o desmembramento. Então, você vai enviar uma RT ou TRT específica para o desmembramento. Nós vamos ter 3 situações de desmembramento. Uma será automaticamente, no mesmo momento em que você já enviar a solicitação de desmembramento, ele já será automático, mas terá a situação em que ele irá para análise e terá a situação que ele será indeferido automaticamente. Então, vamos ver quando esse desmembramento é automático. Quando não existir novos vértices no desmembramento em relação à parcela original desmembrada. Nós temos aqui um imóvel, eu retirei os vértices dele para ficar mais limpo o desenho. Então, suponhamos que nós tenhamos 25 vértices aqui, entre P e M. Você vai fazer o desmembramento. Nós temos aqui já está desmembrado. Você não vai inserir nenhum vértice no perímetro, é claro que dentro do imóvel você vai inserir. Nenhum vértice você irá inserir, então nesse caso ele vai ser certificado automaticamente. Para então você ter essa possibilidade deferido automaticamente, todas as vezes que você for fazer um gel, insira o máximo de vértices possível, principalmente o M. Já pergunte para o proprietário. Você pergunta para ele, olha, se um dia você for vender, ou for dar um imóvel, fazer uma doação para os seus filhos, onde você pretende dividir o seu imóvel? Mais ou menos. Ele não vai saber o local correto, e às vezes até saiba. Então, você já implanta o vértice, implanta o marco naquele local. Aqui, por exemplo, ele foi esperto, ele já sabia que ia desmembrar, então ele já incluiu os vértices, os marcos, inclusive nas margens dos cursos d'água, que foi o caso aqui e aqui. Então, ele já sabia todo o local onde seria. Então, isso você está agilizando o serviço, porque vai evitar ir para análise. Quando forem inseridos novos vértices no perímetro original e estes estejam dentro da tolerância de 0,5 metro
do alinhamento certificado. Você vai inserir, suponhamos esse aqui. Então, ele tem que estar no máximo até meio metro do perímetro que foi certificado. Se você vai inserir um marco aqui e ele está, por exemplo, a 70 centímetros, 51 centímetros, o sistema não vai deferir, porque ele está acima da tolerância, que é esse meio metro. Quando não existe a certificação anterior ao CIGEF em um raio de 70 metros. O que seria uma certificação anterior ao CIGEF? Seriam os imóveis certificados pela primeira e a segunda norma. Então, ele não pode estar em um raio de até 70 metros. Por quê? Porque, às vezes, ele pode estar em SAD 69. Então, para evitar esse problema, então ele vai para análise e, é claro, não terá empecilho para que seja analisado rápido e deferido. Quando as parcelas desmembradas não apresentem sobreposições com polígonos não pertencentes ao cadastro já referenciado, projetos de assentamento, territórios quilombolas, terras indígenas, unidade de conservação, dentre outros, ou caso apresentem, tais sobreposições já tenham sido analisadas por estes órgãos na certificação da parcela original. Então, você está enviando o desmembramento. E nesse desmembramento, ele está sobrepondo com uma área que é muito comum, por exemplo, de projeto de assentamento. É muito comum essa sobreposição. É claro, não quando já distribuiu os títulos que já fez a certificação, mas se for projeto de assentamento, se for terra indígena ou unidade de conservação também, que sempre dá problema, só vai desmembrar automaticamente se não houver sobreposição. Ou se caso apresentar essa sobreposição, elas já tenham sido analisadas pelos órgãos responsáveis na certificação da parcela original. Então, suponhamos, quando você foi certificar o perímetro, tem uma sobreposição com um projeto de assentamento, um PA. Mas você enviou para o INCRA, ele analisou e tirou da sobreposição. Agora vai fazer o desmembramento e deu sobreposição novamente, mas já tinha sido sanada pela certificação original. Mas agora nós vamos ver as situações que serão encaminhadas para análise. Quando forem inseridos novos versos no perímetro original e este apresentarem afastamento de meio metro a 9 metros do alinhamento certificado. Olha aqui, se eu vou inserir um verso de meio metro, você lembra que até meio metro ele vai ser automático, mas de meio metro até 9 metros, ele será encaminhado para análise. Quando os novos vértices do desmembramento são do tipo V, você vai incluir os vértices, você não quer ir ao campo, eu vejo muita gente falando que vai insere vértice tipo V, ao invés de ir no campo, implantar o marco, fazer um serviço bem bonitinho, bem bacana, um serviço apresentável, um serviço que você se orgulha dele, com marco implantado. Não, o que ele faz? Ele vai inserir vértice tipo V. É fria, por quê? Vai enviar para análise, o analista vai solicitar vai questionar o motivo do vértice tipo V e vai solicitar também, é claro, o levantamento e tudo mais. Quando existir certificação anterior ao CIGEF em um raio de até 70 metros da parcela original. Então, antes ele disse o seguinte, que se, vamos ver no anterior o que ele disse, não existir certificação em um raio de até 70 metros. Isso acontece porque muitos imóveis que foram certificados na primeira e na segunda norma, apesar de terem sido em SAD 69, eles são enviados para o CIGEF, para o banco de dados, como siglas 2000. Mas a gente sabe que, de vez em quando, passa algum que está em SAD 69. Outra situação é quando as novas parcelas apresentam sobreposição com polígonos não pertencentes ao cadastro já referenciado, que não passaram por análise pelos órgãos responsáveis. Então, antes, o que ele disse? Que se sobrepôs, mas o perímetro passou pela análise, agora ele está dizendo o seguinte, que se não passou, será encaminhado para análise. Ele poderia ser indeferido automaticamente, ele só está explicando que aquela situação irá para análise. Quando houver parcela confrontante atualizada pelo desmembramento com natureza assentamento ou assentamento parcela. Então, se tiver uma confrontação, e essa confrontação é um assentamento ou assentamento parcela, e você
estará atualizando também, essa parcela deverá ser atualizada pelo desmembramento. Por exemplo, se você está inserindo um vértice nela, ela também irá para a análise. Quando houver parcela confrontante atualizada pelo desmembramento, com situação aguardando aprovação por fiscalização ou área não titulada. E quando ela é rejeitada automaticamente? Quando for suprimido o vértice da parcela certificado original. Então, eu tenho aqui um levantamento, mas suponhamos um exemplo que poderia acontecer isso. Suponhamos que aqui eu houvesse errado e não houvesse essa curva aqui e esse córrego passasse por aqui. E não tivesse entre aqui. Então, agora, eu vou aproveitar e vou consertar essa situação. E, para isso, eu vou excluir esse vértice negativo, porque vai ser rejeitado automaticamente. Quando existir espaço vazio entre as parcelas do desmembramento. Esse espaço vazio pode ser que às vezes a gente está mesmo mal intencionado e deixa esse espaço, como pode ser também, provavelmente, ele não fala aqui, mas pode ser também uma área encravada que está ali entre as parcelas do desmembramento. E esse aí estou colocando por minha conta, tá? De repente até pode não ser esse caso também. Mas se você deixou um espaço vazio entre as parcelas, olha aqui, gente, não é entre o que eu estou desmembrando e o meu vizinho, não. É entre as parcelas internas. Quando algum novo vértice inserido no limite original não objetiva o desmembramento. Então, você pode, às vezes, ter deixado um vértice para trás de algum confrontante, que você esqueceu que aqui era uma divisa de confrontação, não implantou um vértice nem nada, e agora você, espertinho, quer implantar o marco já para consertar a situação. Então, isso acontece, um exemplo aqui, um dos exemplos. Aqui tem uma confrontação, mas você não sabia que havia outro confrontante do lado. E você não implantou o marco aqui na divisão. E agora você, espertinho, vai implantar o marco para corrigir esse problema e estabelecer a divisa. Ou às vezes você mesmo, por descuido, você esqueceu, por exemplo, de implantar um marco aqui na curva. Ó. Então agora você, espertinho, você vai implantar para consertar. Então, qualquer verso que você inserir vai ser em deferimento automático, desde que não esteja objetivando o desmembramento, porque se você estiver inserindo, mas for por conta do desmembramento, aí é claro que não será rejeitado. Quando existir sobreposição com outra parcela constante no CGF que não tenha limite comum com a parcela a ser desmembrada, ainda que dentro da tolerância. Então, você tem uma parcela ali no CGF e ela está com sobreposição com o imóvel que você está desmembrando, está existindo ali uma sobreposição. Porém, essa parcela ela não tem limite comum com a parcela a ser desmembrada, mesmo que esteja dentro da tolerância. Enfim, o INCRA recomenda o seguinte, que se você, já que essa ferramenta do desmembramento já está valendo, se você tiver um documento lá no CIGEF que está solicitando o cancelamento com o objetivo do desmembramento, ou mesmo você está solicitando o cancelamento da parcela vizinha porque irá inserir vértice do desmembramento nessa parcela, se você achar que é conveniente, você pode solicitar o seu indeferimento, você solicita e abre diretamente via requerimento de desmembramento, conforme orientações que eu disse anteriormente. Como que o CGF avisa que no imóvel confrontante houve inserção de vértice? Busquei aqui um exemplo, que ela foi modificada porque o vizinho fez o desmembramento e houve inserção de vértice nesta aqui. Então, aqui, ó, parcela atualizada por desmembramento de confrontante. Então, isso já quer dizer que se ele for no cartório solicitar a verbação do GEL, então, quando o cartorário for consultar o imóvel no sistema, ele já terá este aviso. E aqui também, quando você vai consultar o imóvel dentro dele, porque ali é nas opções, quando aparecem as opções da minha busca. Aqui não, eu já encontrei o imóvel que eu estou buscando e vou abrir no CGF para ver algum, por exemplo, para ver, constar o número do CCIR, um exemplo. Então, aqui, ó,
também tem um aviso: parcela atualizada por desmembramento do confrontante, conforme requerimento tal. Então, é para desmembramento. Tudo, então, ele só está avisando que fez o desmembramento do vizinho e que este imóvel aí tem versos a serem acrescentados. Esse vídeo faz parte dos nossos cursos do SIGEF, Sistema de Gestão Fundiária, Desmembramento, Remembramento e Retificação de Imóvel Rural e Georreferenciamento de Imóveis Rurais, Teoria e Prática.